Olá, querido. Graça e paz. Mais uma vez, estamos iniciando aqui o nosso Papo na Quarta. E para nós é uma alegria ter você participando conosco. E a nossa oração é que o papo de hoje seja abençoador para a sua vida e para a sua família. E o nosso Papo na Quarta de hoje tem como tema a importância da oração na vida do cristão. E para bater esse papo, nós convidamos aqui o reverendo Oswaldo, pastor na Segunda Igreja Presbiteriana em Ceilândia. Reverendo Oswaldo, seja bem-vindo, meu irmão. Alegria ter você participando aqui do nosso quadro Papo na Quarta. Por favor, dê a sua saudação aos nossos irmãos que participam conosco, por gentileza. A todos queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando aí nesse bate-papo aqui na Quarta Igreja, com alegria, com entusiasmo, para falar sobre um tema bastante oportuno e necessário e que faz parte do nosso dia a dia como cristãos, né? E alegria, pastor Romildo, estar aqui conversando, esse bate-papo de oração. Amém. Né? Com Amém. alegria. Meus irmãos, como nós sempre fazemos aqui no início, eu creio que é interessante, oportuno, a gente sempre iniciar dando uma definição do tema que nós vamos abordar. Meu pastor, por favor, defina para a gente aí o que vem a ser oração. Então, pastor Romildo, a oração dentro das Escrituras Sagradas sempre teve um local importante, fundamental no desenvolvimento, no relacionamento entre o Filho de Deus, a Filha de Deus e o nosso Deus. Deus sempre veio ao encontro do ser humano, ensinou, se revelou a ele e dando a ele a oportunidade também de se expressar, de se comunicar. Então, a oração, do ponto de vista da Escritura, é o homem ouvindo Deus e falando com Deus, falando aquilo que Deus falou com ele, expressando o seu coração, com sinceridade. É falar, é expressar os seus desejos, a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão. E diversas maneiras, aonde e como, aonde você achar a necessidade e a prioridade de estar orando. Pode ser no meu quarto, na minha cozinha, na minha sala, dirigindo, mas orando em espírito, prestando atenção no trânsito, e tendo esse momento de comunhão, de intimidade com Deus. Oração é intimidade com Deus, é expressar para Deus o seu louvor, a sua adoração, a sua petição, a sua confissão e o seu desejo de servi-lo. Ok, meu pastor. Quando nós pensamos em oração, me vem à mente um momento em que Jesus estava conversando com os seus discípulos e recomendou, orientou que eles não deveriam usar de vãs repetições. O que significa não orar dessa maneira ou com vãs repetições? Lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, versículo 7, Jesus dá essa exortação aos seus discípulos para que eles não fossem como gentios, que não orassem como gentios. O que é orar com vã repetição? É orar sem entendimento, orar sem o conhecimento. Se o meu conhecimento de Deus é correto, a minha oração vai ser correta, o meu culto vai ser correto, a minha compreensão sobre Deus vai ser correta. Então eu tenho que orar com entendimento, com conhecimento, para não ficar falando palavras sem entendimento, sem um conhecimento profundo e real daquilo que eu estou orando, daquilo que eu estou verdadeiramente entendendo. Quando eu oro a Deus, eu oro com sinceridade, eu oro com conhecimento, eu oro com entendimento. E eu não posso orar com vã repetição, como a gente fazer uma reza, fazer uma mantra. Os gentios tinham essa prática por causa do paganismo, da ignorância do conhecimento, da falta do conhecimento verdadeiro de Deus. Então Jesus exorta os seus discípulos a não orar nem como judeus oravam, nem tampouco como gentios. Os judeus oravam e se mostravam que estavam orando, se desfiguravam os cabelos no jejum, na oração, orava nas praças para dizer que eles eram uma pessoa de oração.
Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto, e em secreto ele te ouvirá. Mas também no momento de culto público, no momento de culto com os irmãos, eu tenho aquele momento de louvor, de oração, de clamar ao Senhor pela sua presença real e viva, pela fé, com entendimento. Aí eu vou orar ao Senhor pela necessidade da igreja, orar uns pelos outros, do meu país, da minha família, da vida dos meus irmãos, das necessidades, mas com entendimento, pela fé, com conhecimento. Quando eu oro a partir de uma vã repetição, reza, são aquelas orações prontas, que vai de sucesso, faça essa oração que vai dar certo. Isso tudo são uma questão de ignorância. Na realidade, no entendimento bíblico, Deus rejeita essa oração. Meu pastor, certamente ao longo dos seus anos de pastorado, você já auxiliou muitas ovelhas a trilharem o caminho da oração. E é possível que durante esses anos de pastorado, você já ouviu de algumas ovelhas que eles estavam enfrentando alguns inimigos da oração. Você pode elencar para a gente aí de forma assim bem prática, dando nome a esses inimigos da oração? Eu quero falar um pouquinho sobre essa pergunta, pastor Romildo, porque lá em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, dentro desse contexto de ouvir e Deus manifestar graça. Então, o que nos leva a ter obstáculo à oração? Lá em 1 Pedro 3, fala que o marido deve tratar bem as esposas para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, o que faz a minha oração ser interrompida? Muitas vezes a falta de amor. O que é pecado? Pecado é um obstáculo à oração. Por isso que na oração eu peço para Deus esvaziar o meu próprio coração, o meu eu, para que eu possa ser cheio do entendimento da palavra, da graça dele. Isso vem com a meditação, com a oração. Mas o que é que realmente nos impede? Preguiça, tarefismo, ativismo, falta de prioridade, falta de disciplina. Os homens de Deus, as mulheres de Deus na Bíblia eram pessoas de oração. Então, eles priorizavam, eles renunciavam às suas vontades pessoais, às suas ocupações pessoais para dar prioridade àquilo que é prioridade. Orar, falar com Deus. Pela manhã, eu não tenho tempo para orar de manhã porque eu levanto e vou logo ao trabalho. Aí na hora do almoço, eu não tenho tempo porque eu tenho que dar comida, fazer isso, fazer aquilo. Então as pessoas vivem nesse mundo pós-moderno, nesse corre-corre, e não tem tempo. Então há muita ocupação, muito ativismo, muito tarefismo, é um empecilho a ter uma vida disciplinada de oração. A preguiça. Muitas vezes eu passo muitas horas diante de um celular, das redes sociais, mas não tenho tempo ou não tenho vontade de orar. Porque orar não tem que esperar a vontade vir. Eu tenho que ir subjugar a minha vontade e priorizar e disciplinar. Então é disciplina lutando contra a preguiça, o tarefismo, há muitas ocupações, a falta de tempo. Eu tenho que criar tempo com prioridade na minha vida de oração. Meu pastor, você elencou para a gente aí vários inimigos da oração. Aí dentro dessa nossa perspectiva, já que nós elencamos aí alguns inimigos da oração, eu vou agora fazer uma outra pergunta para você. Quais são os benefícios que nós podemos ganhar quando nós vencemos esses inimigos da oração? Quais são os benefícios da oração na vida do crente, no coração do crente? Quais são os benefícios? Primeiro, é um sentimento e um entendimento de que a minha vida está concorrendo pela graça de Deus, eu estou cumprindo a vontade de Deus. O benefício é você ter esse entendimento. É da vontade de Deus que você ora e você está orando. Então você está tendo esse entendimento, essa satisfação e alegria nele de você estar falando com ele, ter comunhão com ele. O seu coração fica alegre. Mesmo diante das provações, das lutas, das dificuldades, o seu coração fica alegre. Porque você está falando com Deus. Esse sentimento de esvaziar de si mesmo e ser cheio da graça dele. Quebrantamento. Quebrantamento gera humildade. É dependência, você entender que você está dependendo de Deus.
E outra coisa importante também é você orando segundo o propósito da vontade dele, ele vai responder segundo o tempo e a oportunidade da vontade dele. Você sabe, você aprende a esperar, porque a ansiedade, o estresse e a preocupação excessiva, que é tudo isso junto, vai lutar contra os benefícios da oração. Porque se eu tenho o benefício de aprender a esperar com paciência no Senhor, esperar o tempo de Deus, então eu vou esperar. E quando eu começo a me ocupar, me preocupar com essas coisas, vai lutar contra a minha esperança. Então, a oração gera em mim esperança na palavra. A oração gera em mim aquela alegria de que Deus está no controle. A oração gera em mim aquela compreensão correta de uma leitura meditativa das Escrituras de que Deus está no controle de todas as coisas. É aprender a descansar em Deus. Um dos maiores benefícios da oração me ajuda a descansar na vontade de Deus. Ô meu pastor, interessante quando você estava falando aí desses benefícios da oração, me veio aqui à mente e ao coração. Isso já aconteceu comigo enquanto pastor ao longo dos meus 24 anos de pastorado, e certamente também com você. Um membro da igreja, um crente chegar e falar assim: pastor, eu não quero orar. Qual que é o conselho que a gente pode oferecer para uma ovelha que chega e fala assim: pastor, eu não quero orar porque eu estou orando há tanto tempo e Deus não me respondeu? Qual o conselho que você pode oferecer para um crente que chega para você e fala: pastor, eu não quero orar? Continue orando. Porque, querido, na realidade, a nossa carne, o nosso eu não quer orar, não gosta de orar. E nós, muitas vezes, ficamos comparando a nossa vida com a vida dos outros. Um perigo grande. Porque Deus respondeu, porque Deus falou, manifestou graça, abençoou a vida daquele irmão. E eu oro, nada acontece na minha vida. Eu não oro para as coisas acontecerem na minha vida. Eu não oro para provar para ninguém que eu sou de oração. Eu oro porque eu tenho necessidade de orar. Por que Jesus orava? Ele é o Filho de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Por que Jesus orava? Jesus orava porque ele amava a Deus. Ele amava o Pai. Jesus orava porque ele tinha necessidade de ter comunhão com o Pai. Porque ele tinha o desejo de estar na presença do Pai em oração. Jesus se separava, alguns momentos do seu ministério terreno, ele se separava nos dias e horas para lugares tranquilos, deserto, a fim de orar. E também ensinou isso aos seus discípulos. Então, quando bate aquele desejo, aquele sentimento de não querer orar, eu tenho que perseverar contra esses desejos, eu tenho que rejeitar, eu tenho que levar esses desejos para a cruz. E a única maneira de crucificar esse desejo é orando. É subjugando a minha carne pela graça poderosa do teu Espírito Santo que habita em mim, me levando, me dando força, pedindo a Deus força, avivamento, renovo espiritual, tendo aquela vida de disciplina de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Era fácil para ele? Não. Jesus orava, tinha muitas coisas para fazer, mas Jesus priorizava. Os apóstolos, o colégio apostólico, a igreja primitiva começa com uma vida de oração. Eles perseveravam unânimes no templo em oração. Os pais da igreja oravam. Os homens de Deus que nos nossos dias são homens e mulheres de oração. Muitas dessas irmãs e irmãos de oração. Nós conhecemos irmãs que, ao longo do seu ministério, da sua vida, na igreja, na liderança, mulher de oração. Ana, mulher de oração. Simeão estava no templo orando. Então, a gente tem que lutar contra a vontade de orar. Em Hebreus, fala sobre esse desejo, essa glória, essa perseverança, mas fala, visto que estamos a rodear tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos todo o peso e pecado que tanto nos assedia, corramos olhando firme para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, eu vou ter embaraços, eu vou ter situações que vai me impedir, cooperar, concorrer para que eu não ore, então eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho essa decisão em Cristo, nas Escrituras agora, de não sou mais escravo do pecado. Eu não vivo mais debaixo da tortura
do domínio do império do pecado. Eu fui livre, embora pecador, redimido, mas agora com a graça de Deus, do Espírito Santo que habita em mim, me concedendo graça e poder para manter e trilhar e obedecer a Deus por esse meio de graça chamado vida de oração. Meu pastor, então em síntese daquilo que você propôs na pergunta que eu fiz, qual o conselho para quem não quer orar? Em síntese ore. Ore. E ore de novo. E ore de novo. E continue orando. Continue orando. Meu pastor, qual o conselho você pode oferecer para que um crente, um cristão, um irmão pode começar a ter uma vida de oração? Qual o conselho? Pastor, eu queria tanto ter uma vida de oração e eu não consigo, eu começo e paro. Qual o conselho você pode oferecer para que esse irmão desenvolva uma vida de oração? Ele tem que começar orando 1 hora por dia? Como é que é? Me dá um conselho aí, por favor. Meus queridos, o maior conselho, a orientação vem dentro do próprio Jesus, nosso Senhor. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, conversa com teu pai em secreto, ele te ouvirá. Então, primeira coisa, planeje. Planejar. Tire pelo menos 5 minutos, 10 minutos, poucos minutos, começa assim. Se você começar a orar, querer orar 1 hora, 2 horas, 30 minutos, até 20, você não vai conseguir. Logo você vai começar bem, como aquele tiro de 100 metros. Você corre, mas depois dos 100 metros você não tem mais fôlego. Começa com uns pouquinhos. O melhor conselho, um conselho que eu vou te dar, começa a ler as Escrituras e meditar nas Escrituras. Uma coisa é ler as Escrituras, outra coisa é meditar nas Escrituras. Deus falou para Josué, leia o livro desta lei, medita neste livro de dia e de noite e tu farás prosperar o teu caminho. Josué foi chamado para substituir Moisés e tinha uma responsabilidade de introduzir o povo na terra prometida, na Canaã prometida. Então, ele não poderia fazer isso na força do seu braço. Ele teve que fazer isso debaixo da graça do Senhor. E Deus o exorta a ele ler a Escritura e meditar nas Escrituras. Ali está implícito que ele tinha que ler as Escrituras. Meditar nas Escrituras é orar as Escrituras. Então, pega um versículo, uma perícope, um trecho da Escritura, um capítulo, leia e tire ali uns 5 minutos meditando no que você leu. E começa a orar a Deus. Se planeja. Segunda coisa, reserve um lugar para que você possa estar orando. A igreja, Jesus, no Novo Testamento, fala, a minha casa será chamada casa de oração. Muitos irmãos têm desaprendido a vir à igreja para orar, mas o melhor lugar para orar, junto com os irmãos, ainda é a igreja. Eu posso orar na minha casa, às vezes de barulho, vizinho, música, carro, mas quando eu venho para a igreja, eu tenho lugares reservados para orar. O culto reformado, ele tem aquele momento de contrição, tem aquele momento do silêncio da alma, mas na súplica do Espírito. É orar. Então, reserve um lugar para que você ore, planeje, reserve um lugar para que você ore, fuja da procrastinação. O que é procrastinação? Deixar para depois o que se pode fazer agora. Sempre deixando para depois. Eu vou começar uma vida de oração. Aí entra o ano, não, agora eu quero orar mais, daqui a pouco você começa bem, daqui a pouco você começa a falhar nos cultos de estudo bíblico, você começa a falhar nos cultos de doutrina, de oração. Eu não tenho hábito de ir na igreja durante a semana. Pois hábito se muda. Hábito se muda. Então nós devemos ter esse entendimento de que, primeiro, planeje esse tempo de oração, de leitura da Bíblia, meditação. Nós, pastores, não conseguiríamos sobreviver se nós não tivéssemos esse espírito de planejamento, priorizar um tempo, porque nós lidamos com essas situações das pessoas. Precisamos orar por nós, pela nossa família e pelas pessoas que Deus tem nos dado a graça para que possa cuidar. Seria outra oportunidade que o pastor Romildo me convidar, eu quero falar sobre as experiências que eu já tive com a vida de oração. Então, fugir também da procrastinação. As pessoas hoje não têm tempo, nesse tempo pós-moderno, ninguém tem tempo. Começa, reconhece que precisa orar, até se culpa por não orar, mas não toma a atitude de orar. Então, querido, a melhor maneira a gente tem que fazer isso. Como eu vou começar?
Começando. Como eu vou aprender a orar? Orando, falando com Deus, lendo as Escrituras, participando das reuniões de oração, participando dos cultos da minha igreja, sendo um cristão frequente aos trabalhos da minha congregação. Porque o próprio autor de Hebreus fala, não deixemos de congregar, como é costume de algum, mas antes veja que o dia se aproxima. Então, congregar é priorizar, incentivar uma vida de oração. Porque na igreja eu tenho um encontro com a palavra, com a oração, com os cânticos, com a comunhão com os irmãos e com a adoração verdadeira ao nosso Deus. E também utilize materiais que te ajudam. Leia bons livros. Tenha uma roda de oração. Faça grupos pequenos de oração. Ora uns pelos outros. Aí você vai ver que, com o passar do tempo, você se tornará um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adulto, um filho de Deus dedicado à vida de oração. Ok. Querido, batemos um papo aqui muito agradável com o reverendo Oswaldo, pastorzão aqui da região, amigo querido, sobre a importância da oração. Eu quero incentivar você a cultivar uma vida de oração. Separe um tempinho no seu dia, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, ore pela sua família, ore para que o reino de Cristo possa avançar. Dei pelo menos 4 motivos para você orar. Você orando por esses 4 motivos, no mínimo 5 minutos. Então, comece a orar e certamente você vai desfrutar de bênçãos do Pai Celeste. Meu pastorzão, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Por favor, dê aí as suas palavras finais aí para os nossos irmãos, por gentileza, e depois nós vamos encerrar orando. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Amém. Querido, Deus te abençoe. Quero fazer uma oração pela sua vida. Deus querido, nós queremos apresentar diante do Senhor pastor Oswaldo, a sua família, a sua igreja. Que o Senhor abençoe a ele e as ovelhas que ele está pastoreando, que são do Senhor. Que o Senhor abençoe também as ovelhas da quarta igreja. Que o Senhor abençoe aos queridos que participam conosco, que têm sonhos, projetos de vida que estão colocando diante de Ti em oração. Que o Senhor realize cada projeto, cada sonho, derramando milagre, cura, salvação sobre cada família que participou conosco e que possamos depois tributar a Ti toda a honra e toda a glória. Abençoe-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Jesus te abençoe. Tendo a oportunidade, faça uma visita aqui à quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Será uma alegria receber você aqui. E você que não é aqui de Brasília, nos siga aí nas nossas redes sociais e certamente nós temos aí muito conteúdo para abençoar a sua vida. Meu pastorzão, obrigado por ter aceito o convite. Que Jesus te abençoe. Um forte abraço para você e sua linda família, viu? Fique na paz. Obrigado à igreja, ao pastor Romildo e a todos. Tchau, querido. Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até o próximo Papo na Quarta.